Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste dia 9 de julho de 2020, quinta-feira. Hoje a cor litúrgica é branca porque nós lembramos de Santa Madre Paulina, 14ª semana do Tempo Comum. Se não me engano, Madre Paulina foi a primeira santa brasileira, isso que ela não nasceu no Brasil, ela morreu no Brasil, né? É aqui da região sul do Brasil. Acho que é em Santa Catarina, que está o santuário, onde estão os restos mortais. E com o tempo, outros santos brasileiros, ou pelo menos aqui do nosso país, foram sendo canonizados, né? São José de Anchieta, Santa Dulce dos Pobres, e por aí vai, né? Tem beatos também. Mas, se não me engano, a primeira santa que havia sido considerada aqui do Brasil, da região do Brasil, é Madre Paulina. Por isso que essa deferência. Depois acho que ou é ela ou é São Galvão, né? Lá da região ali de Aparecida, lá de Lorena, né? São João Galvão, Frei Capuchinho, eu acho. Que tem a devoção das pílulas, né, de Nossa Senhora. A devoção é muito forte porque fica no entrocamento entre a saída de Aparecida, que o pessoal, os antigos falam Aparecida do Norte, e depois lá para a região de Lorena, onde está a Canção Nova, né, na Vale da Ribeira, isso. É que é muita informação, gente. Eu já estou numa fase da vida que, ai, Deus me livre, eu só guardo coisa ruim na cabeça, né? Eu tenho que dar uma limpada nisso, organizar a cabeça, né? Mas, inclusive, não de Madre Paulina, mas esse santo Galvão, né? São João Maria Galvão, ai meu Deus, tá ruim a coisa. Eu fiz umas pílulazinhas para uma pessoa que estava com câncer, parece que ela se curou, né? E eu, né, na época, estava no paganismo direto, né? Mas estava um auê muito grande em cima desse santo, toda a mídia em cima e tal, como aconteceu com a Santa Dulce dos Pobres, né? Que é uma alegria. Santa Dulce eu tenho boa memória, porque na época que São João Paulo II fez a visita ao Brasil, ela vivia na mídia. Ela era notícia, assim. Era muito bacana. Então, é muito bom esse tipo de registro. Né? Quanto mais antigo é o santo, mais complicado é, porque aí entra aquela mística, fica na lenda, aí acaba sendo usado como superstição. Eu não acho muito legal. Por exemplo, ficaria muito feliz se dois santos do século XX, brasileiros natos, né, nascidos e falecidos aqui, realmente virassem santos. Um está em processo, ainda nos inícios, que é o Padre Léo de Betânia, e o outro já está como beato, né, que como é que é, o jovem Guto? É um moço do Rio de Janeiro, é o que seria o santo surfista, digamos assim, porque na realidade esse menino ele já nasceu diferente, né? Ele já despontava de uma forma diferente. Às vezes ele chegava sempre sem sapato, sem tênis e dizia para a mãe que não, mãe, mas eu vi a pessoa lá, isso no Rio de Janeiro, capital, diz que via uma criança sem calçado e já entregava o dele. Ele conseguiu se formar em medicina, mas realmente ele via que a vocação dele era ser padre, então estava nos inícios, né, não sei se da faculdade de filosofia, se já estava na teologia já, e ele gostava muito de surfar, mas infelizmente ele acabou falecendo afogado. E no dia do velório dele, porque os pais não sabiam exatamente o grau da popularidade desse menino, ali nas redondezas. Então, quando o pessoal soube que ele havia falecido, diz que mais de 300 pessoas estavam no velório e muitos eram agradecidos, né, pela atitude caridosa desse moço. E eu acabei descobrindo que existe um livro dele, uma biografia, pela Paulus. Eu vi num perfil assim, acho que estava sorteando o livro, uma coisa assim, eu sorteando, a pessoa ia fazer uma resenha. E ele é um dos santos, assim, ele está a caminho para ser santo, né? Ele está a caminho. Tudo indica que esse está mais ponta firme para ser agora de forma recente. O Padre Léo de Betânia ainda está em processo nos seus inícios. Ele não entrou nem como venerável, acho, se não me engano, né? Mas já tendo o processo, está ótimo, né?
Então tem esse do santo surfista, eu não sei se é Guto o nome, mas é o menino lá do Rio, é médico, surfista e estava para ser padre. Infelizmente não conseguiu. Que pena, né? Morreu fazendo o que mais gostava também. Então vamos torcer que tenhamos mais santos aqui no Brasil. O Brasil lá fora não é muito bem visto, né? Devido a várias situações, né, gente? É questão da corrupção, furtos, roubalheira. Aí os bandidos vêm aqui, faz morada aqui, gente que é foragida vem morar aqui. É, Devido ao carnaval que acontece no Rio São Paulo, acho que toda mulher deve ser tratada como se fosse uma prostituta. Eu sei porque eu tive uma colega que tem parentes na Europa, toda vez viajava para lá, se apaixonou por um norueguês e ela não tiveram, a que eu saiba, não tiveram nada lá, tava de namorico, e ela convidou, não, vem pra minha casa e tudo. Aí acho que ele já estava com aquele preconceito do que é ser uma mulher brasileira. Chegou na casa, ele viu que a menina era toda certinha, ela é cristã, protestante, mas cristã. E aí, antes dele ir embora, ele falou: acho que eu vou me arrepender muito do que eu vou fazer agora, mas não vai dar certo. Porque o quê? O que ele achou? Ele achou que o Brasil é terra de um monte de mulher pelada. Achou, né? Claro que tem umas que dão contra o testemunho direto, né? Infelizmente nós sabemos disso. Mas não é todo mundo, não é, né? Não é por conta de uma situação local que todas as mulheres têm que ser tratadas como isso aí, né? Tanto é que o número de feminicídio no Brasil é grande e não é devido à prostituição, ao contrário, são mulheres oprimidas por maridos ou namorados ciumentos que não cedem. Tá certo que a mulher também erra, né? Tipo, em vez de dar um tempo no relacionamento pro cara também digerir a situação, não, já de cara passa um mês já tá com outro cara. Aí fica bem complicado. Então é uma falta de respeito meio mútuo também. Acho, na minha opinião, acho que deveria ser. Não estou colocando a culpa na vítima, não é isso. Mas é preciso as mulheres também ter uma noção assim, não é porque o cara era um lixo no relacionamento que você também tem que dar um tempo, faz um outro relacionamento acontecer, ou então nem entra em relacionamento nenhum, para sua própria segurança e dos filhos, porque senão os filhos ficam órfãos, né? Enfim. Então, devido a tudo isso, acho que o Brasil precisa de mais santos, minha mera e pequenina opinião a respeito. Então, realmente, continue na sua caminhada da santidade, porque vale a pena. É difícil, sabe? Mas nem que sejamos como o Papa Bento XVI falava. Os santos anônimos, né? Quantos que não tem por aí, que já faleceram ou que andam por aí, não sabemos. E aí a gente celebra no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, né? Muito bem. É só o pitaco de hoje. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Oséias 11, versículos de 1 a 4 e do 8 ao 9. Assim fala o Senhor: Quando Israel era criança, eu já o amava e desde o Egito o chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, rebaixava-me a dar-lhe de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 79 com o refrão: Sobre nós iluminai a vossa face, então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, então seremos salvos, ó Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos de 7 a 15.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Nossa, eu ia falar livraria. Aqui termina a liturgia da palavra. Não vou dar pitaco. Já dei o pitaco, né? Sobre os santos brasileiros. Seja santo também. É difícil, mas não impossível. Eu não vou dar o pitaco porque eu tô meio mal-humorada nesses tempos, né? Muita notícia ruim. Aí eu também não sei se está valendo a pena mesmo ficar assistindo notícia, porque tem umas coisas estranhíssimas. Nem vou passar nada, porque ou vocês viram, se não viram. Olha, gente, eu só vou dizer o seguinte: entregue todo dia, se consagre a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração, a alguma devoção aí que você faça. Recomendo, né, as últimas recomendações do dia desta quinta, né? Acompanhe o canal do Padre Paulo Ricardo, ele tem muito a ensinar, a explicar. Eu recomendo os poucos canais que eu recomendo, né? Os poucos canais, um deles é o Apostolado Petrino, e parece que alguém andou ofendendo ele. Ou é ele ou ela, não sei quem que é, porque está como Apostolado Petrino. Eu não sei se é uma equipe, não sei se é um grupo de pessoas, não sei. Parece que alguém falou assim que eles estavam ganhando dinheiro em cima das homilias do Padre Paulo Ricardo. Porque é o seguinte, o Padre Paulo Ricardo tem o canal dele, ele tem a equipe que ele grava, tem a sala dele e tal. Ele faz aquela homilia gravada. Mas o Apostolado Petrino tem um diferencial porque ele lança a homilia do Padre Paulo Ricardo da missa mesmo, da missa do dia, da paróquia onde ele está inserido lá na diocese de Cuiabá, se não me engano. E aí sei lá, a equipe ficou braba, falou, tá aqui, eu não ganho nada, né? Porque tem como você bloquear também, se não me engano. Você não precisa receber. É só não colocar os dados bancários, né, gente? É fácil. E aí entrou nos comentários o padre Leonardo Wagner dizendo, não, eu autorizo que você ganhe dinheiro. Eu autorizo que você use minha homilia para você ganhar dinheiro em cima. Porque querendo ou não, uma coisa é você ganhar dinheiro em cima. Infelizmente há canais assim. Tô falando no geral, não tô falando de nenhum canal católico específico, mas tem uns que realmente é assim. Outros, devido à família, porque eles não têm outra forma de trabalhar, porque às vezes é um casal missionário, ex-missionário de alguma comunidade, né? Que nem, por exemplo, o pregador Anderson Reis. Ele depende da monetização do canal dele para poder comer. Ele tem filhos, isso eu até acredito, mas ele não se usa assim de homilias de ninguém, né? No caso, a pessoa criticou o apostolado Petrino por estar utilizando as homilias para ganhar dinheiro. Olha, gente, primeiro, a pessoa que fez isso é uma miserável, né? Precisa receber muitas orações. Tá no pré-julgamento. E segundo, você acha que sabe fazer melhor? Ué, monta teu canal e faz, sem monetizar. E agora aguenta os haters, né? Agora não seja hater no canal alheio. Independente se o apostolado Petrino recebe ou não recebe a monetização, isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Até porque todo mundo precisa pagar a internet, né? Internet é cara, não é barata, ele consome muito dinheiro das nossas vidinhas. E é açúcar vazio, é alimento vazio. Ele é açúcar, é um tipo de açúcar. Te vicia, te dá uma leve energia, mas na realidade ainda te provoca diabetes. Para mim, internet é isso. Tanto é que agora eu tive que colocar mais um áudio para me animar um pouquinho, mas não ando animada não. Tô andando muito desanimada, muito mal-humorada.
mas é devido à pandemia, é a minha forma de expressão mesmo de ansiedade, né? E assim, eu não estou julgando, gosto muito aqui do YouTube, o canal Apostolado Petrino, indico o Padre Leonardo Wagner, Padre Paulo Ricardo. No meu caso, não tem nem como monetizar, porque eu não peço curtidas nem compartilhamentos, muito menos que se inscreva no meu canal. Todos são bem-vindos, mas olha, não precisa se inscrever. Você quer replicar os áudios também aí no seu Zap Zap, no BookBook, de forma privada? Pode, eu até autorizo, mas eu não monetizo. E como é que eu não monetizo? Primeiro, porque eu não forneci meus dados bancários. Segundo, pela minha racionalidade, pelo que eu vi, é só você não curtir, compartilhar, fazer view, entendeu? Pronto, quiser fazer download? Pode, não tem problema, sinta-se à vontade. Mas para mim é uma forma de não monetizar. Por quê? Porque eu tenho liberdade de falar. Que vocês já viram que, né, eu meto a boca quando eu estou revoltada, no Revoltex, né? Então a liberdade para mim custa muito mais caro, tem mais valor. Mesmo eu falando asnice. Então eu achei muito errado essa moça, essa pessoa, não digo moça, não sei se é moça, essa pessoa ter feito esse comentário ridículo. Tem outro canal aqui no YouTube que eu indico, que é o Tradutor Católico. Também excelente, tá? Tem o Dom Bosco também, Comunidade, tem vários, né? Comunidade Mel de Deus, Padre Josué. Canção Nova, sempre indiquei, mesmo falando, né, que eu tive umas decepções, mas não foi com o carisma, foi com algumas pessoas. Mas aí depois eu não tenho contato com essas pessoas, então não tem problema, tá perdoado já. Mas a gente passa raiva, né? Então é isso, não dê uma de hater, não fique dando contra-testemunho. Se a pessoa está monetizando ou não monetizando, sabe o que você faz? Você se desinscreve do canal e não olha mais para ele. Não olha para o canal, mas não faz isso. Ó, pra você ter uma ideia, tinha um canal que eu até indiquei umas 2, 3 vezes. Depois eu parei porque é aquela história. Eu não sei qual que é do canal. Ele é um canal católico. E fica fazendo polêmica e papapá, papapá. E eu fiquei olhando. Aí eu comecei a olhar pra cadeira do cara na hora que ele grava. Parece aquela cadeira do Felipe Neto. Gamer, né? Que eles chamam. Caríssima. O que eu fiz? Me desinscrevi, mas nem por isso. Né? Nem por isso fui lá e falei, dei de dedo. Eu sou. Quem sou eu para dar de moral, gente? Quem sou eu, entendeu? Eu faço. O que acontece? Eu dou a propaganda de graça não porque eu quero views, likes, compartilhamentos. É para te dar um caminhamento, porque eu já falei para vocês. O objetivo do meu canal é para apresentar Jesus, aquele que salva, a verdade, o caminho e a vida. Não sou eu que salvo, não é o Padre Paulo Ricardo que salva, por mais que ele seja padre, não é nenhum desses canais que vai te salvar. Eu estou te dando subsídios teóricos, subsídios de orientação, um direcionamento espiritual, que muitas vezes agora, na pandemia, não tem possibilidade de você fazer um direcionamento espiritual com o padre, né? Ou às vezes também você se decepcionou com algum padre, aí você agora está voltando para a igreja católica, mas ai, é aquele padre, sabe? Aquela coisa. Por quê? Porque às vezes o padre tem um lado teológico que não bate com o teu. Você é conservador e ele é teologia da libertação. E mesmo o padre da teologia da libertação, eu não vou ficar criticando, eu tenho mais aqui rezar. Quantos perfis no Instagram falando mal de algumas paróquias e padres, gente? Que horror! Aí dá vontade de dizer assim, você reza o terço de joelhos para ele se arrepender, como fez o Carlos Acuti, aí é outro santo que eu estou falando, né? Carlos Acuti é lá da Itália, um menino, ele, na época do auge da internet, começou a colocar os milagres eucarísticos num blog, porque naquela época, década de 90, anos 2000, o negócio era ter blog. Hoje em dia é rede social, Instagram, YouTube, multiplataformas, né? Tanto é que a internet invadiu a TV. Você pode conectar na internet e ver todos os canais pela TV já. É assim já a coisa. O troço está mudando, está toda hora mudando. Certo, Carlos Acutis, ele rezou bastante pela santidade do Papa Bento XVI. Olha só, aí descobriu que o corpo estava incorrupto, né? E tá no processo e tal, tá interessante, né? Ele sendo os santos assim que andei sabendo, tem gente que tá rezando, pedindo intercessão dele. Deus queira que... Tem uma colega minha que tá fazendo isso, né?
Tomara que dê certo lá para a pessoa que ela está pedindo a intercessão do Carlos Acutis. Entende? Então, quer o caminho da santidade? Comece com oração. Por isso que eu coloquei lá o áudio do momento oracional voltado para 2 novenas de 2 títulos de Nossa Senhora. E vou bater na tecla até dia 16 de julho, firme e forte. Vocês como diz, vocês não vão ter que me engolir com o assunto, né? Depois eu não sei se vou manter algum áudio oracional, o que que é, ou talvez faça alguma coisa do preciosíssimo sangue de Cristo. Bom, outra recomendação, faça a liturgia das horas. A liturgia das horas, por exemplo, para você que gosta de ler salmos, você mesmo que gosta de ler salmos, mas fica sempre no 90-91. Não tem problema se é o seu salmo de estimação, mas eu recomendo a liturgia das horas porque é algo mais dinâmico. Durante o período da manhã, que é as laudes, você faz o agradecimento e o louvor a Deus na hora média, 9, meio-dia, 3 horas, 6 horas, você faz súplicas. Na parte das vésperas também é súplicas, se é até para os irmãos falecidos também. E nas completas, aí é mais do que súplicas, é um clamor mesmo, dizendo eu sou um miserável, todo mundo me... Sabe aqueles salmos assim de desespero, que a pessoa está doente, tá sendo traída? É assim, e ainda as completas é super curto. Você pode se fixar num horário, por exemplo. Você não está conseguindo? Baixa lá os aplicativos de liturgia das horas, tem vários. Tá? Você não precisa pegar o ofício de leituras, mas só se você tiver interesse de estudo, algo mais profundo, aí tudo bem. Mas se você está no caminho sei lá, estou falando com um seminarista, já é bom já se acostumando, independente do que algum padre aí, diretor espiritual teu, falar que não precisa. Precisa sim, tá? Todo padre deveria fazer. Todo consagrado deveria fazer. E eu, como leiga, imagina, não sou nem tão sagrada. Sou consagrada, assim, consagrada a Nossa Senhora porque eu quis. E não sei se a Nossa Senhora quis, mas eu me consagro todo dia a ela e ao Senhor Jesus, né? Mas, assim, no sentido, eu sou leiga e eu posso estar fazendo a liturgia das horas. Porque nós estamos unidos todos, pelo batismo. Somos irmãos pelo batismo, todos nós. Também vou fazer a propaganda até você enjoar de me ouvir falar, até você enjoar de me ouvir mesmo. De repente, cansei dessa mulher. Né? Canso mesmo, né? Fazer o quê? Só não se apaixona, pelo amor de Deus. Isso é uma praga pra minha vida. Eu odeio que se apaixonem por mim, porque depois fica me perseguindo, me enchendo meus pacovar. Então não se apaixona não, viu? Reza, pode rezar pra mim. Quiser rogar praga, roga também, porque eu coloco todas as pessoas praguentas e amaldiçoentas da minha vida sempre em primeiro lugar, viu? Mais do que as pessoas que eu amo da minha família, por incrível que pareça. Inimigos meus, desafetos meus, pessoas que não vão com a minha cara e eu também não vou com a cara delas, porque eu também sou uma pessoa assim, infelizmente, eu sou uma pessoa ruim. A primeira coisa é eu colocar todo mundo para consagrado lá em alguma devoção do Senhor Jesus, Santas Chagas, Coração Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria. Sempre. Always. Certo? Não tem problema. Beleza? Tem que falar, né, gente? Eu não sei com quem que eu tô falando. Tem gente que me pegou numa fase e agora deve estar achando que, nossa, o que que houve, né? Pois é, graças a Deus, a graça do Senhor habita em mim. E se não habita, eu preciso implorar por Ele todo dia, né? Gente, então assim, sim, não vamos esquecer de rezar para Dom Henrique Soares, ele ainda está internado. Eu vou dar uma olhada depois no terceiro comunicado, eu ainda não vi se foi lançado. Infelizmente, um padre aqui da nossa Arquidiocese de Curitiba, que é reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e mais outros padres dessa região paroquial estão doentes de Covid, mas só esse reitor, o Padre Celso, que está gravemente enfermo pela Covid-19, peço orações por ele, porque, assim, eu conheço ele pela mídia, nunca fui lá nas novenas e tudo, mas ele era um grande difusor das novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre redentorista. Então, caro irmão redentorista, você que tem o carisma de Santo Afonso Maria de Ligório, peça a intercessão de Nossa Senhora, juntamente com Santo Afonso, para a saúde do Padre Celso Cruz, acho que é Cruz Lima. É Padre Celso, aqui da Arquidiocese de Curitiba. E eu não sei se tem outras pessoas aqui que estão, assim, padres, né, que estejam infeccionados com a Covid.
De qualquer forma, já soube de uma pessoa num outro bairro um pouco distante de mim que está em suspeita, está em quarentena, não saiu o teste, uma senhora, e eu estou preocupada com os ministros de Eucaristia, os dizimistas e os velhinhos das paróquias, de todas as paróquias aí espalhadas pelo Brasil. Reze, tá? Reze por eles, porque às vezes esses dizimistas fiéis, os mais velhinhos, são os que mantêm economicamente a estrutura física da paróquia. Desculpa, é um papo interesseiro, sim, é interesseiro, porque os jovens já estão sem emprego. Quem tem renda fixa são os aposentados, né? Mas do jeito que a coisa tá, parece que o INSS tá louco de feliz de ver o povo morrer, né? Deus me livre. É, gente, esse vírus é horrível. Mata velhinho, mata os que têm doença. Porque assim, todo mundo tem um pouco de diabetes, pressão alta. Ninguém tá isento disso. Um dia vai acontecer, sabe? É um vírus mortal. E hoje eu vi, aqui na minha região, uma reportagem de uma pessoa que sobreviveu ao coronavírus, saiu do hospital, mas o que que deu? Fraqueza muscular. Tem que fazer fisioterapia todo dia. Tá? Então você que acha que é uma gripezinha, que vai sair ileso, vai na onda de um papo aí, de um papo estranho do presidente, cuidado, porque você pode ficar lesado, senão da cabeça é dos músculos e do pulmão. Eu tô falando já faz tempo, o povo que não acredita, né? Então para de ser anta, como dizia o Padre Léo. Tenha consideração da tua família, porque assim, se for para ser egoísta, pensa assim, não, eu vou ficar em isolamento social, tudo, para não passar para as pessoas mais próximas. Ou pior, você morrer e todo mundo ficar chorando no caixão e ficar aquele buraco na família. Ah, eu tô metendo a boca mesmo. Eu tô bem triste mesmo com a situação, sabe? O povo tá surtado. Ontem eu dei uma saidinha mesmo, mas eu tive que resolver uns assuntos. Ainda assim, nem consegui resolver metade. Mas eu tô saindo no máximo uma vez por semana. E nem é para fazer compra. Às vezes eu trago porque é de gulodice mesmo. Mas é mais para resolver essas paradas de conta, porque as contas não param, né? Fazer o quê? Tá bom? E você que tem trabalho, não reclame, né? Tá vivo? Ótimo. Então, uma parte é assintomática, outra parte não é. Isso daí tá pior que ganhar na Mega Sena. Então eu prefiro não descobrir se eu sou assintomático ou não, gente. Eu prefiro ficar na minha. Tá? Então se cuidem bastante. Coronavírus tá pegando pra capar. Vocês que não se arrisquem, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo. Acho que vou começar a desejar o bom humor de Cristo, né? Porque eu também tô precisando. Vamos ficar também na alegria do Senhor, né? Ai, ai. Vamos lá. Paz e bem, tá bom?